bater um papo. Se tem dúvida, já manda pergunta que a gente quer aqui responder para você. Aproveita. O sistema vascular é composto por veias e artérias que precisam estar saudáveis para que consigam realizar o transporte do sangue por todo o corpo. Quando alguns desses processos falham, há consequências à saúde da pessoa, podendo desenvolver algumas doenças arteriais. Sobre esse assunto, a gente conversa com ele, o angiologista e cirurgião vascular, Dr. Rodrigo Gurgel. Doutor, seja muito bem-vindo sempre à nossa casa. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez o convite. Sempre um prazer. Para nós também, doutor. Obrigado. Doutor, quando a gente fala em problema arterial, todo mundo já fica assim, tá entupindo veia. Não sei o que está acontecendo. O que são as artérias? Então, as artérias, elas são um pouco diferentes das veias, né? De uma forma muito popular, para que a gente entenda, as artérias, elas são os vasos que levam o sangue rico em oxigênio, nutrientes, para fazer com que o nosso sistema ele possa funcionar e ele tenha força, produzir energia para que ele possa exercer as suas funções, né? O estômago, o coração, o fígado e até os músculos, né? As artérias já são diferentes, elas já trazem o sangue de volta para o coração, verdade, para o pulmão, depois para o coração, para obter o oxigênio e assim ir renovando esse sistema de vai e vem. Boa, a gente tem um videozinho aqui e eu queria que você explicasse pra gente. Se quiser, pode até levantar, doutor, Perfeito. se achar melhor. O que a gente tá vendo aqui? Aí é o sistema circulatório arterial normal, né? Cada batida do coração, o sangue, ele anda, a cada relaxamento ele dá uma paradinha. Por isso que faz assim. O coração, ele bate muito rápido, né? Ele tem de 60 a 100 batimentos por minuto, em condições normais, né? Quando a gente faz atividade, aumenta um pouco. Ele funciona dessa maneira. Vê que as vias, elas estão muito limpas, né? E tá fluindo tudo normalmente. Boa, a gente tem uma sequência de vídeos. Sim. E esses branquinhos são normais também, doutor? Isso, tudo normal, né? são as células de defesa, células brancas que a gente tem no organismo, né? Que trabalham em cima da nossa imunidade. Boa. Aí, a gente já tem o desenvolvimento de uma doença arterial, né? Existem 3 tipos aí de doenças arteriais, né? Que a gente pode classificar. Várias, mas 3 são as mais importantes. Uma são as inflamações, única e exclusivamente essa parede ali que a gente vê que ela tem um branquinho, um vermelhinho, ela inflama, isso causa bastante dor. Outra é a formação de placas, que é o que está acontecendo ali, e ela é bem gradativa, vê que isso daí demora meses, às vezes anos para acontecer. Isso. E nós temos a formação do trombo também, né, nas artérias, assim como acontece nas veias, que são as tromboses. E aí é uma doença arterial que a gente chama de oclusiva. Aí é um exemplo de arterite, que é inflamação. A pessoa sente bastante dor, mas ela não tem a artéria fechada, né? Como acontece na outra imagem. Bom, é apenas um processo inflamatório que dói bastante. Quando o paciente chega, a gente pode falar que isso acontece em qualquer parte do corpo. É isso que eu ia perguntar, porque ali eu vi de cabeça e a gente não fica pensando tanto na cabeça, né? Todas as artérias do corpo isso pode acontecer. Desde a artéria aorta, né, que é conhecida como a maior, que a gente tem a mais importante, que é aquela que sai exclusivamente do coração, tá? Até as artérias dos membros inferiores, superiores e as que vão para a cabeça, que são as carótidas. Isso é gradativo. Claro que tem algumas coisas que a gente faz na vida que a gente acelera. Isso aí, que que acelera, seria, que facilita. doutor? Então, é claro que tem as causas naturais. A idade avançada, naturalmente, esse vaso ele vai ficando mais enrijecido, ele vai ficando um pouco mais espesso. Mas existem outras coisas, a começar por aquilo que a gente escolhe fazer, que é o tabagismo, né? O cigarro com o monóxido de carbono, ele vai ferindo. No final, só abrir um parênteses aqui, todos eles têm o mesmo mecanismo de ação em cima da parede do vaso. Por exemplo, o tabagismo, ele vai machucando a parede do vaso. O monóxido de carbono machuca e ele ajuda a aumentar o colesterol ruim que a gente tem, que é o LDL. Então ele causa as duas coisas ao mesmo tempo, Isso né? aí, isso aí. E aí tem o diabetes, o açúcar um pouco elevado. Imagina que isso vai raspando na parede da artéria, tá? E vai causando essa lesão. O próprio colesterol alto, que a grosso modo, o sangue ele fica grosso, né? E aí ele vai raspando. E se não é aquilo que a gente come, é aquilo que a gente deixa de ingerir, que é a água. A falta da água causa uma desidratação, a viscosidade do sangue aumenta e fica passando na parede da artéria. Tem algumas doenças, aí a gente fala do diabetes, retomando, e a hipertensão arterial, que é a pressão alta, que
que pode causar isso também. Você imagina o que é a pressão alta? É a pressão do sangue na parede do vaso. Então ele vai batendo ali, vai machucando a todo momento. Se ele não estourar e causar um derrame, que é o AVC, né, na parte superior do corpo, da cabeça, ele vai quebrando a parede dessa artéria, vai fraturando. E quando fratura, o organismo tem que reparar aquele buraco, né? E aí ele começa a mandar umas célulazinhas com aquelas branquinhas ali, aquelas de defesa. que a gente viu de defesa. Isso. Elas ficam ali, quando ela chega ali, ela vira uma esponja. Ela espuma e aí é igual uma esponja, ela vai sugando tudo que está passando. E a primeira coisa que ela tem aderência é o colesterol, que é a gordura. Então essa parede vai se formando uma placa gordurosa, igual vai acontecendo ali. Vê que tem uma capinha rosa em cima, ela vai criando uma fibra. Essa fibra pode formar cálcio, então pode virar uma placa de osso com o tempo. Né? Gordura e osso. Gordura né? e osso. Uma placa de cálcio. E essa placa pode quebrar também. Doutor, e aí? E aí, se ela quebrar, ela forma uma úlcera, que é uma ferida. E aí, quando isso acontece, o sangue começa a agir e formar um coágulo ali. Que aí forma-se a trombose. Ela vem porque ou a parede ela está ferida ou ela quebra, né? E ou se tiver na carótida, ela pode soltar e ir para o cérebro, né? Quando o paciente ele chega em estágio mais avançado, ele chega exatamente com essa característica. Essa foi uma paciente minha mesmo. E já chega assim, mas isso já é um estágio assim. grave e longo. Sim. De quanto tempo, doutor? Então, depende muito do hábito. O paciente que fuma bastante, come bastante gordura, não tem nenhum tipo de atividade, isso progride muito rápido. Mas tem aquelas pessoas que têm a falta de regra e isso vai se formando ao longo dos anos. O paciente, ele chega no consultório reclamando de muita dor, formigamento. Ele normalmente diz que tem uma alteração de temperatura, pode estar calor, pode estar frio. Ah, doutor, às vezes eu sinto um calor, às vezes está gelado, né? Fraqueza, e acontece muito com o idoso quando tem esse problema. Ele está em pé e cai de maduro, né? Não tem força. Não tem força. Por quê? Porque o sangue não chega, tá? Ele não chega, não leva oxigênio, não leva nutriente. E aí aquele órgão, ou o órgão, porque pode acontecer dentro dos órgãos, como por exemplo o coração, quando acontece no coração a gente infarta, né? Porque não passa sangue. E isso quando a gente morre, a gente não respira, não tem oxigênio, não tem nutriente. O que acontece com a gente? Além da gente ficar duro, né? O corpo vai sofrendo uma putrefação, uma necrose por dentro. E é o que acontece ali. Aquela área não recebe sangue, não recebe nutriente, ela morre literalmente. E aí o paciente chega com muita dor. Começa a dor, e aí é importante o pessoal de casa prestar atenção. Essa dor pode começar a longas distâncias. Eu tô caminhando bastante, tá dando aquela dor como se estivesse apertando tudo. É literalmente um infarto na perna, né? Quando é na perna. Quando é no braço, é um infarto no braço. Daqui a pouco, essas distâncias começam a diminuir. Aí eu não consigo andar 50 metros, eu não consigo andar 30 metros, eu não consigo andar 10 metros, eu tenho que parar. Aí quando eu paro, aquela quantidade de sangue que está chegando é o suficiente para o corpo se manter bem relaxado. Aí para a dor. Aí quando começa a andar de novo, que precisa do sangue, o sangue não chega, aí dói de novo. E o risco maior é quando essa dor começa a acontecer com o paciente parado, deitado, né? E aí a dor é absurdamente excruciante, ao ponto do paciente chegar no consultório pedindo, pelo amor de Deus, resolve o meu problema. E quando o problema não tem resolução, em algumas vezes, que aí a gente, infelizmente, tem que optar pela amputação. Gera-se um absurdo quando a gente fala, eu vou amputar a perna, mas as pessoas quando chegam até nós nessa condição, ela já chega pedindo isso. Ela não aguenta a dor e ela sabe que aquilo vai espalhar pro resto do corpo. Exato. Doutor, pelo amor de Deus, tira a minha perna que eu não tô aguentando. Nossa, doutor. É bem muito impactante, forte. Né? O Léo tem uma perguntinha para você. Tem uma pergunta. Doutor, eu sempre busco o que há de mais moderno, né, na medicina. O que há de mais moderno em relação a esse assunto, às artérias? É possível fazer uma substituição ou algo artificial que possa, não sei, talvez amenizar um pouquinho isso das artérias? Perfeito. Então, antigamente, a gente fazia uma cirurgia que era chamada de endarterectomia, né?
a endarterectomia era literalmente a abertura para a gente tirar essa placa, né? Atualmente, e tinha que abrir aquela cirurgia que a gente conhece, né? Atualmente, não. Atualmente, nós já temos, dependendo da condição do paciente, outras formas de agir. Por exemplo, a gente pode realmente abrir, só que quando é muito extenso, a gente já tem próteses que você liga ali naquela área onde começa a obstrução e faz uma ponte mesmo, até o outro lado. Essa prótese, ela pode ser uma prótese que não é natural, é sintética, mas pode ser uma prótese natural, como a gente falou até da outra vez aqui. Tira a safena e faz ali a ponte, quando é no coração. Mas existe a forma por ação endovascular, o famoso cateterismo, né? A gente tem até uma figurinha onde... Coloca pra gente. Essa aí. Olha, tem a lesão, a gente passa um fiozinho, né? E aí, esse fiozinho, ele tem um balão. A gente abre esse balãozinho que dá pra ver ali transparente para abrir o vaso, massacrar literalmente essa placa. E depois a gente abre essa redinha que é o famoso stent, né? Depois a gente tira o balão, tira o fiozinho e o stent fica lá e o sangue volta a fluir. Importante essa cirurgia, ela dá uma melhora muito grande, reverte muitos quadros avançados, não deixando chegar à amputação. Porém, não é assim... coloquei o stent, vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes. Não, porque o stent entope, tá? E se entupir o stent, aí complica. Não tem mais opção. Sim. E além disso, doutor, da cirurgia, também tem remédios que pode ir tomando por tratamento? Quem já tem ou não resolve muito? Sim, no início, a gente identificando o tipo de placa, se for uma placa de gordura, a gente dá medicamentos que ajudam a diminuir o nível do colesterol. Quando a placa é de cálcio, a gente vai acompanhando esse cálcio, porque é duro, pode soltar um pedacinho, né? Fora isso, quando a obstrução, a gente pede sempre um exame para ver quantos % tem obstruído. Se a obstrução ela for mediana, dependendo da idade do paciente, a gente pode dar alguns medicamentos vasodilatadores, que vai abrir esse vaso para que mesmo com a placa o sangue consiga passar. E alguns medicamentos também que deixam o sangue com uma textura de menor viscosidade, né, que são os anticoagulantes, que deixam o sangue mais fino, para que ele possa passar mais tranquilamente. E faz as recomendações de mudança do estilo de vida. Que são aquelas que todo mundo sabe que a gente erra. Isso aí, além dessas coisas que o doutor já falou, né? Se fuma, larga esse cigarro que faz mal para todo o corpo, Exatamente. né? Em geral. Atividade física, né, doutor? Uma boa alimentação, hidratação. Isso. Quando a gente dá, inclusive, quando eu passo para meus pacientes o vasodilatador, eu falo para ele, eu sei que é difícil, mas começa a forçar levemente, nada que vá machucar o seu organismo. Mas você consegue ir até a esquina, vai até a esquina e volta todo dia. Depois você atravessa a rua. E assim vai, porque esse sangue circulando, aumentando essa pressão do sangue que tenta ultrapassar essa lesão, ele vai ajudar a abrir mais o vaso. Então, comer coisas que não deixam o sangue espesso, viscoso, beber bastante água, começar a fazer atividades com cunho mais aeróbico para colocar o sangue para circular e ficar de olho também em medicamentos, porque alguns medicamentos podem propiciar o processo inflamatório e algumas infecções, né? Por exemplo, o H. pylori, que causa ali, né, a gastrite, parece uma coisa inofensiva. Só causa gastrite, eu vou tomar o remédio, mas ele gera um processo inflamatório tão intenso no corpo que ele pode levar ao primeiro degrau, que é a inflamação do vaso. E daí já começa a decorrer de uma forma negativa. Negativa. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço. Dá vontade de fazer um monte de perguntas, porque a gente vai pensando, né? Lembrando sempre que sempre existe uma ação e uma reação. Então, haja da melhor forma com o seu corpo pra gente, né? Precisar trabalhar menos contra depois. Aproveita, segue o doutor na internet, @doutordr.rodrigogugel, tudo junto, faz pergunta e volta logo, doutor, por favor. Só chamar que eu tô viu? aqui. Obrigado, um beijo pra você e pra família toda. Obrigado. Ótimo final de semana.